Oi pessoal, meu nome é Maria Augusta Mansur, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental e eu tô gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho para vocês sobre crianças com dificuldades de limites, crianças desobedientes e desafiadoras, né? Que eu acho que é um tema que está muito aí no nosso dia a dia, né? Muitos pais me procuram com essa demanda, com essa dificuldade, sem saber como lidar com os filhos com esse tipo de comportamento, tá? Então, assim, quais são as características de crianças com esse problema de comportamento, né? Além da desobediência, né? São crianças que querem ter o controle das coisas sempre. Né? São crianças que querem ter o controle da situação, sempre tem que ser do jeito delas, né? Se não for do jeito delas, haverá algum problema, né? Então assim, eu quero ficar até mais tarde na festa, mas o pai e a mãe chegam e dizem que ela tem que ir embora, e ela não quer ir embora, aí então ela começa a chorar, espernear e gritar, né? Então são crianças que precisam fazer com que o ambiente se adeque a ela e não o contrário. E isso é um grande problema porque a gente sabe que o ambiente não se adequa a gente, né? A gente se adequa às coisas na vida adulta, né? São crianças normalmente muito irritadiças, muito irritáveis, tipo assim, qualquer coisa tira elas do sério, qualquer coisa as irrita. E geralmente, quando eu falo qualquer coisa, são coisas que vão contra o que elas querem. Né? Por exemplo, está no supermercado e eu quero comprar, a criança quer comprar determinada coisa e o pai diz que não. Isso é o suficiente para criar uma crise de choro, para ela ficar emburrada pelo resto do dia. Então são crianças facilmente irritáveis. Outra característica dessas crianças é a baixa tolerância à frustração. Né? Então assim, quando ouvem um não, acontece uma reação muito forte de intolerância, né? Elas não aceitam nãos, elas não aceitam negativas ao seu comportamento ou ao que querem fazer. E isso é muito complicado porque a gente sabe que o não é extremamente importante para educar as crianças. E aí algumas vezes os pais, para se livrar da incomodação, para não passar vergonha ou para resolver a situação porque estão com pressa, acabam cedendo, né? E isso é o que eles podem fazer de pior. Tá? Outra característica é que essas crianças elas têm pouco autocontrole, né? O que é isso? É uma capacidade de voltar ao seu estado normal quando eu saio, quando eu fico muito irritada. Então assim, eu me descontrolo pela questão da frustração e eu tenho dificuldade de voltar a ter o meu controle. Então são crianças que demoram para voltar ao seu estado normal antes do descontrole. Né? Então são crianças que demoram para se acalmar, que ficam gritando, chorando e brigando por muito tempo. Então esse autocontrole, essa dificuldade de autocontrole é muito característica. Outra característica é que muitas vezes são crianças que se tornam agressivas. Por quê? Porque quando elas são contrariadas ou quando elas, enfim, não conseguem o que querem, elas reagem com agressividade. Ou agressividade verbal, xingando os pais, né? Enfim, xingando de coisas bem fortes, né? Ou então batendo. Nos casos mais graves até, são crianças que batem. Então, essa agressividade pode tomar proporções bem preocupantes. Outra característica são que algumas dessas crianças têm dificuldade de respeitar autoridades. Então, assim, não são só os pais. Algumas crianças têm essa desobediência somente com os pais e outras crianças têm com todo tipo de autoridade. E aí a gente vê com professores, com diretores, enfim, com a babá, né, que está cuidando, que é uma autoridade naquela situação, e até com a psicóloga, né? No momento da consulta, eu sou a autoridade. E no caso, né? E aí acabam não respeitando também o psicólogo. Então, assim, tudo que está acima hierarquicamente dela, ela não respeita. Tá? Outra questão importante é que elas desautorizam as autoridades, né? Enfrentam e desautorizam, né? O que é isso? A mãe vai dizer assim, não, tu tem que fazer isso porque eu tô mandando, porque eu sou tua mãe. Tu não é nada, tu é uma porcaria, tu não serve pra nada, e tu não é minha mãe. Então, assim, uma coisa de desautorizar a função e desautorizar a questão da relação também. Isso acaba enfraquecendo o outro, acaba gerando impacto no adulto e ele acaba não sabendo como reagir com a situação, tá? Que é bem complicado.
Outra coisa são crianças que se mandam muito, são crianças que decidem o que elas vão fazer no dia a dia. São crianças com dificuldade de seguir rotina, né? Por exemplo, eu decido a hora que eu vou dormir, eu decido a hora que eu vou acordar, eu decido o que eu vou fazer no final de semana. E aí eu tô falando de crianças pequenas que fazem isso. E os pais acabam permitindo e piorando o problema. E aí quando os pais chegam e falam, ó, fulano, tá na hora de tu ir tomar teu banho para ir dormir. Não, eu não vou porque eu vou ficar mais tempo no computador. Então, são crianças que se mandam, né? E, obviamente, isso é uma coisa que a gente não pode permitir. Outra coisa importante que me preocupa é a questão da pouca empatia que essas crianças algumas vezes têm, né? O que é pouca empatia? Elas não se preocupam muito com o outro. Elas se preocupam muito com elas, com o objetivo delas, com o que elas querem, e se preocupam muito pouco com o que aquilo vai gerar no outro. Né? Então, assim, eu fiz um escândalo no supermercado, mas eu não tô nem aí se a minha mãe tá morrendo de vergonha pelo meu escândalo, ou se ela tá preocupada. O que eu quero é conseguir que ela me compre aquele determinado produto. Então, assim, essa pouca empatia, essa baixa preocupação com o estado do outro, isso é um fator que, se vocês identificam nas crianças, está na hora de buscar ajuda, porque daí já passou de uma simples desobediência, a gente já está falando de um sintoma mais grave. E por último, a última característica que eu considero importante é a questão da desresponsabilização. Essas crianças, elas não se responsabilizam pelo que elas fazem. Por exemplo, elas causaram um certo incômodo lá com o irmão em casa e fizeram uma coisa errada, e quando os pais perguntam o que aconteceu, não fui eu, foi o fulano. Ou então, eu fiz aquilo porque tu mandou eu fazer. Então, assim, sempre dão um jeito de tirar a culpa delas e colocar no outro, né? Então, assim, não se responsabilizam pelos seus atos, o que também é muito preocupante. Né? E aí fica a pergunta, bom, mas o que é um comportamento, qual o comportamento de desobediência que é passível de procurar ajuda e buscar uma terapia, buscar uma orientação, e o que é uma desobediência normal, né? E aí eu respondo para vocês, todas essas coisas que eu falei, quando elas estiverem com uma frequência grande, aparece isso de uma forma muito frequente no dia a dia, quando elas têm uma intensidade muito grande e principalmente quando elas geram prejuízo na vida da criança e da família, é a hora de buscar ajuda. Tá? Então, esses são os 3 critérios, assim, a frequência com que isso aparece, a intensidade com que esses comportamentos aparecem e se geram ou não prejuízos na vida da criança e da família. E que prejuízos seriam esses? Problemas de relacionamento, os pais exaustos, problemas na relação com os pais ou com os irmãos, a criança está sendo excluída na escola, tem poucos amigos, a criança está com problemas de aprendizagem na escola, a criança não está conseguindo mais dar conta da sua própria rotina em função desses comportamentos. Então, se vocês observarem qualquer um desses sintomas, está na hora de buscar um especialista para ser orientado. Tá bom? Obrigada, um beijo.